Alexandre de Moraes mexeu com a pessoa errada e agora o governo brasileiro poderá arcar com as consequências. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O vazamento dos arquivos do Twitter revelou a clara interferência das instituições progressistas norte-americanas no debate público. O objetivo era monopolizar o debate nas redes sociais, sob alegação de que apenas um lado mentia. A indignação pode gerar postagens ácidas e incorretas, mas os norte-americanos entendem que o melhor remédio não é censura, mas sim mais informação. Como na velha história de Pedro e o Lobo, o mentiroso sempre acaba caindo no esquecimento e pelo descrédito. E de fato isso aconteceu com a deputada Joyce Hasselmann, que chegou a alegar que foi agredida, quando na verdade apenas caiu no banheiro. Joyce também criou várias fantasias durante a CPI das fake news. E o povo, no final da história, foi o agente checador. Joyce recebeu mais de 1 milhão de votos na eleição para deputada federal por São Paulo, em 2018, sendo a mulher mais votada do Brasil. Mas na eleição para a Prefeitura de São Paulo, em 2020, Joyce Hasselmann recebeu apenas 98 mil votos, o que representou apenas 1,84% dos votos válidos. Jornalistas, muitos de raiz progressista, denunciaram ao lado de parlamentares brasileiros uma interferência perigosa do poder estatal no debate público. Estamos falando de uma força antidemocrática fantasiada como baluarte da democracia. Nos documentos do Twitter foram revelados os capítulos da história do Brasil, que mostraram uma verdadeira engenharia em prol da censura no Brasil. Em um dos e-mails foi revelado qual era a verdadeira intenção do TSE. Em 18 de agosto, o conselheiro legal do Twitter afirmou aos colegas que era esperado que o Brasil tivesse no ano seguinte um ano muito desafiador. Segundo ele, o Twitter Brasil recebeu uma ordem do TSE para que tomasse uma atitude contra algumas contas de apoiadores de Jair Bolsonaro. A ordem judicial está focada na desmonetização dessas contas de diferentes plataformas. Ou seja, o principal pedido judicial é para que as plataformas suspendam qualquer tipo de monetização e transferência de dinheiro para esses usuários. Bom, e até hoje não foi apresentada uma atuação semelhante no outro sentido do espectro político. A denúncia chegou aos congressistas norte-americanos. E o bicho pegou. O Congresso dos Estados Unidos deu um prazo de 10 dias úteis para que Alexandre de Moraes explicasse as denúncias de violações de direitos humanos no Brasil. Agora não é mais Alexandre de Moraes que está dando as cartas em forma de prazo. Lembrando que há 2 dias, Moraes determina que a Prefeitura de São Paulo diga em 48 horas se hospitais estão fazendo aborto legal acima de 22 semanas após resolução do Conselho Federal de Medicina ter sido derrubada. Isso depois da AGU de Lula dizer que o entendimento do Conselho de Medicina era abuso de poder. É o poste mijando no cachorro. Durante a pandemia, quem ditava as regras era o Estado, de viés progressista. Muitos aplaudiram esse contexto na época, em prol, é claro, de uma falsa moralidade. Mas agora estamos enfrentando as consequências. Um órgão ineficiente e burocrático está tentando impor a sua visão partidária de mundo, ignorando até entendimentos técnicos. Isso é apenas a ponta do iceberg. Preparem-se para mais. E a esquerda, sem freios e contrapesos, está mostrando toda a sua natureza ditatorial em vários temas. Mas esse reinado vai acabar quando o dinheiro acabar. Na decisão, o Congresso dos Estados Unidos não foi representado por uma pessoa qualquer. A intimação veio do presidente da Subcomissão de Saúde Global, de Direitos Humanos Globais e Organizações
internacionais. Christopher Smith. Na carta, Smith solicita esclarecimentos sobre os pontos mais delicados apresentados nas denúncias, incluindo de jornalistas e parlamentares brasileiros. Todos os elementos estão lá: censura prévia, restrições diversas e derrubada de conteúdos, perseguição a parlamentares e ainda possíveis violações do devido processo legal. Alexandre mexeu com a pessoa errada, pois Smith é reconhecido por sua longa história de trabalho em questões de direitos humanos contra ditadores. Um exemplo notável de sua legislação bem-sucedida é a Lei Global Magnitsky, de 2016. Essa lei permite que o governo dos Estados Unidos sancione indivíduos e entidades estrangeiras envolvidos em violações graves dos direitos humanos, como corrupção e violência contra cidadãos. O nome da lei é uma homenagem a Sergei Magnitsky, um advogado russo que foi torturado e morto em custódia, depois de denunciar um esquema de corrupção envolvendo funcionários do governo russo. A Lei Global Magnitsky foi vista como uma medida significativa para responsabilizar os violadores de direitos humanos em todo o mundo. E para aqueles que acham que isso não vai levar a nada, vou ler uma das aplicações desta lei que se encontra na página do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos procuram impor consequências tangíveis e significativas àqueles que cometem abusos graves dos direitos humanos ou se envolvem em corrupção, bem como proteger o sistema financeiro dos Estados Unidos de abusos por parte dessas mesmas pessoas. Segundo Smith, os testemunhos apresentados na última audiência forneceram fatos e evidências credíveis e substanciados sobre problemas relacionados à democracia e direitos humanos no Brasil. Autoridades brasileiras, incluindo os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, bem como os presidentes do STF e TSE, receberam cópias desta carta. Tudo o que o governo Lula não precisa é sanções diretas, pois sanções indiretas já estão ocorrendo, devido à mesma regra da história de Pedro e o Lobo. Felipe Neto, como era de se esperar, comentou sobre um assunto que não domina. Um congressista da extrema-direita dos Estados Unidos enviou uma carta para o Alexandre de Moraes. Essa carta não tem valor algum. Nada irá acontecer. O Congresso norte-americano sabe a verdade sobre o Brasil, exceto por meia dúzia de desmiolados neofascistas, como esse sujeito. Meu Deus do céu, o que a gente fala sobre isso? De fato, Felipe Neto é um menino que não cresceu. É a versão de Peter Pan piorada. O jurista Fabrício Rebelo rebateu. Parece que honestidade intelectual não é mesmo seu forte. Não foi um congressista de extrema-direita, mas o presidente da Subcomissão de Direitos Humanos e Relações Internacionais da Casa dos Representantes, equivalente à Câmara dos Deputados. Ele atua institucionalmente, tendo em vista que, considerando-se determinado país como não democrático, passam a ser cabíveis sanções diplomáticas, incluindo restrições comerciais, além da proibição a que os que excedem em seu poder ingressem nos Estados Unidos, exatamente como havido com a Venezuela. E isso começa justamente pela aludida subcomissão. Portanto, é equivocada a informação de que o documento não tem valor. Bem assim, prematura a conclusão de que nada acontecerá. Felipe Neto retornou com o seu direito de agir de forma antidemocrática. Um dos alvos de Alexandre de Moraes, o jornalista Paulo Figueiredo, afirmou: aliás, com quantos congressistas americanos você já esteve discutindo sobre
o Alexandre e o Brasil. Eu já estive com mais de 50 e te digo, você vai se surpreender com o tamanho do apoio que a legislação de sanção do Brasil vai ter. Anote aí. O jornalista Michael Schellenberg deixou claro que não será intimidado. Não seremos intimidados. Os governos democráticos e todo mundo deveriam impedir que os juízes do Supremo Tribunal e o Procurador-Geral do Brasil viajassem para os países onde perseguem jornalistas, incluindo os Estados Unidos. Porque de Moraes e o Procurador-Geral da União do Brasil deveriam sentir-se livres para viajar para os Estados Unidos, enquanto se envolvem em atividades flagrantemente ilegais contra cidadãos americanos, incluindo eu. Porque deveriam ser autorizados a ameaçar e intimidar os cidadãos americanos. Eles não deveriam. Eles devem ser excluídos dos Estados Unidos, até que abandonem a sua censura e perseguição insanas e imorais. O povo brasileiro lutou longa e duramente pelos seus direitos. Eles não descansarão até que os reconquistem. E eu também não. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique aqui no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.